Irmãos, existem certas tarefas ou realizações ou práticas, de certa forma, ingratas, do qual não gostaríamos de passar e talvez se você tivesse aí uma opção, você não, ou um convite para isso, você provavelmente não aceitaria. Por exemplo, se alguém te convidasse, imagina só que convite, hein? Chega um empresário aqui da igreja, sabe, aquele dono de uma empresa e tal. Chega para você e diz: O que você acha de trabalhar comigo por um ano? Só que você não vai receber nada neste um ano. Provavelmente muitos olhariam para ele e falar assim: Está de brincadeira, né? Com a minha cara, né? É claro que eu não vou aceitar isso, né? Trabalhar de graça por um ano. Imagine se alguém chegasse para você aqui e falasse assim: Olha, o que você acha de eu e você juntos assim, ficarmos 5 dias sem comer, fazer um jejum de 5 dias? Talvez você olhar para ele também e falar assim: Poxa, né? Convenhamos, né? 5 dias ficar sem comer, não é lá essas coisas tão agradáveis assim para se fazer. Pelo menos para alguns, né? Ah, são tarefas, enfim, pode pensar em tantas outras coisas que de cara logo recusaríamos. Agora, tudo muda se no fim disso tudo houver uma recompensa que faça você repensar de alguma maneira essas coisas. Por exemplo, imagina que este mesmo empresário te diga: Ó, você vai trabalhar um ano de graça comigo, mas depois de um ano você vai passar a receber aí 50 mil por mês. Um aninho só, hein? Dá para apertar as contas por um ano, dá para fazer um sacrifício por um ano para depois aceitar um salarinho de 50 mil por mês. Veja que a perspectiva muda. Aquilo que a gente falaria assim: não, de jeito nenhum que eu vou passar por isso, trabalhar um ano de graça, tem que trabalhar um ano de graça. A perspectiva muda na hora e você pensa: poxa, talvez um ano passa tão rápido, né? Pela recompensa, eu acho que vale a pena. Bom, a gente tem que lembrar que Jacó achou que 7 anos passaram rapidinho, 14, né? Trabalhar 2 vezes, né? Foi enganado pelo sogro, rapidinho por causa da recompensa. Se alguém chegasse para você e falasse assim: ó, eu te garanto que se você ficar 5 dias sem comer, você vai poder passar o resto da sua vida sem se preocupar em engordar ou em emagrecer demais, para não ser injusto com isso. Talvez você falaria assim: poxa, que são 5 dias, hein? Se eu posso agora passar a minha vida inteira comendo aquele hambúrguer, aquele rodízio de pizza, sem a preocupação de engordar. Veja que agora o sacrifício passa a ser aceitável, passa até a ser reflexível, né? Pô, por que não? Talvez é um sacrifício até pequeno diante da recompensa que eu vou ter. O que é um ano depois de uma vida com um salário de 50 mil por mês? Alguns aqui sabem o que é isso, eu não faço a mínima ideia o que seja. O são 5 dias para depois ver uma vida que você pode comer tranquilo sem a preocupação de engordar? Alguns também sabem o que significa isso, eu não sei o que significa isso, faz muito tempo. Ou de emagrecer, para ser justo com aqueles que lutam para engordar. Perceba que a recompensa muda a perspectiva do sacrifício que estamos propostos a realizar. E é exatamente isso que Cristo vai fazer com os discípulos agora, lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Nós tivemos uma grande virada aqui em mais um destes blocos de Marcos, na mensagem passada do Mateus, desde o capítulo 8 e versículo 27, que nós não estamos mais naquele grande bloco da rejeição do servo do Senhor, que nós vimos ele rejeitado, principalmente na sua terra. Agora, aqui, do capítulo 8, do versículo 27, que foi a mensagem passada, até o finalzinho do capítulo 10, verso 52, Marcos agora vai preparar o servo do Senhor para rumo a Jerusalém. É uma caminhada até Jerusalém. Até que chega no capítulo 11, ele entra de fato em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, nós sabemos o que vai acontecer daqui até o final, embora só analisaremos isso no ano que vem, no ano de 2024. Mas aqui começou um outro bloco, e neste bloco é um prenúncio do que vai acontecer quando eles chegarem em Jerusalém. Nós já sabemos da história, mas os discípulos ainda não.
E eles tiveram pela primeira vez esta frase tão clara de Jesus, que Mateus falou na semana passada, que Marcos registrou aqui, que importa que o Filho do Homem seja morto, crucificado, mas que depois de 3 dias vai ressuscitar. Bom, até então os discípulos estavam achando que Jesus era aquele Messias, como era a expectativa dos judeus, que iria vir e reinar e restaurar todas as coisas. Essa é a grande expectativa dos judeus. E provavelmente os discípulos, como bons judeus, tinham essa expectativa. Tanto é que Pedro é pronto para reconhecer: tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas é tão longe, tão distante, tão demorado para reconhecer que de fato Cristo ia sofrer. Por isso que ele fala: não, de jeito nenhum. A gente quer um Cristo vitorioso. A gente quer um Cristo que venha nos livrar do jugo romano e que instaure o reino. E eles ficam escandalizados, de certa forma, com esta mensagem. Mas aqui no capítulo 9, nós vamos ver hoje do versículo 1 até o versículo 13, há este vislumbre de poder. Há este gostinho da recompensa. Porque, obviamente, se Cristo está dizendo que ele vai morrer e sofrer, o que se espera, então, dos discípulos seja uma vida semelhante. Nós sabemos disso, nós lemos o livro de Atos, nós sabemos o que espera os discípulos, vão passar pelas mesmas coisas que Jesus. Inclusive, Pedro vai morrer não só crucificado, mas crucificado de cabeça para baixo. Ele falou que não era digno de morrer como seu Senhor. Então, ele prefere ser crucificado não como Jesus, mas de cabeça para baixo. A gente sabe o que aguarda os discípulos. Se Cristo vai sofrer, significa que os discípulos também vão sofrer. E eles não querem que o Cristo sofra, eles querem um Cristo vitorioso, ao mesmo tempo que eles não querem passar por isso. Eles querem um cristianismo vitorioso. E o que Cristo vai fazer aqui agora, neste momento registrado por Marcos da transfiguração, essa passagem tão importante e tão central, este bloco todo tão central para o Evangelho de Marcos, nessa mudança, né, da identidade dele agora para a obra, preparando para a obra dele, é justamente dar um gostinho para eles do que os aguarda depois, a recompensa depois. Mas ao mesmo tempo que ele está mostrando o que é depois, então ele está dizendo: se isso é depois, não esperem isso agora. Há um ajuste temporal nos discípulos. Veja, não é um ajuste da expectativa dos discípulos. Os judeus tinham essa expectativa da restauração do reino a Israel, porque isso estava profetizado no Antigo Testamento. Em nenhum lugar Jesus diz: essa expectativa de vocês estão errada. Em nenhum lugar dos evangelhos e no comecinho de Atos, Jesus fala: isso está errado. O que ele diz é: calma, tudo tem seu tempo. E aliás, como ele diz em Atos, não compete a vocês saber os dias e as épocas que Deus estabeleceu pelo seu propósito. Calma, tudo tem seu tempo. Vai chegar este momento. Quer ver um gostinho do que é isso? Para que te animar hoje a passar por as lutas, pelos sofrimentos, a ser um discípulo de Cristo? Marcos capítulo 9, versículo 1, o texto diz assim: e lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Agora, talvez na sua Bíblia, aquele alguém na história, e dependendo de cada Bíblia fez de um jeito, colocou alguns títulos em negrito, ou para te ajudar, ou para atrapalhar a sua leitura bíblica. Né? Depende de como ele fez a divisão. Porque ele fez do jeito que ele quer. Isso aí não está nos originais, ok? Esse título em negrito que tem, de acordo com os parágrafos. E provavelmente esse versículo 9, se a sua Bíblia, versículo 1 do capítulo 9, se a sua Bíblia está como a minha, termina a história passada. E a história inicial inicia 6 dias depois, no versículo 2. De fato, a gente podia fazer uma divisão dessa também. Mas, por outro lado, este versículo faz conexão com a história que vai acontecer agora, de modo que nós deixamos na mesma mensagem. Então, é um daqueles versículos que conectam o parágrafo anterior com o parágrafo seguinte, de modo que ele pode encerrar o parágrafo que nós vimos e também iniciar um novo parágrafo. Faz essas conexões. Veja que o versículo 38, de fato, terminou dizendo assim:
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deus está prometendo que ele virá na glória com os seus santos anjos e algo vai acontecer ali. E ele diz: mas alguns que estão aqui vão presenciar isso ainda em vida. Imagina a expectativa dos discípulos, né? Primeiro porque ele diz alguns e não todos. Então alguns vão ter o privilégio de experimentar isso. Só que a gente lê todo o evangelho e a gente sabe que os discípulos morreram, o livro de Atos, os discípulos morreram, Paulo morreu, muitos morreram na história da igreja. Nós estamos aí ansiando para que venha logo, mas talvez a gente morra e não veja a manifestação disso. Então, como que alguns tiveram esta visão, ou viram o reino de Deus vindo com poder? E aí, então, versículo 2 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Veja que Marcos gosta de fazer muitas conexões entre as histórias. E as conexões que Marcos faz, geralmente é imediatamente, e algum tempo depois, dias depois, momentos depois. Essas são as conexões que Marcos faz. Mas aqui, pela primeira vez, há uma conexão exata, 6 dias depois. Esta conexão exata é justamente para Marcos dizendo para a gente assim, ó, o que vem agora está em conexão com aquilo, com aquela promessa, com aquela garantia que Jesus disse aqui no versículo 1 do capítulo 9. Quando ele diz, em verdade, em algumas Bíblias, né, ou garanto, aquela certeza, isso vai acontecer. Então, essa conexão exata que Marcos, não é comum em Marcos, ele vai usar aqui, é justamente para a gente ligar uma história na outra e dizer o que aconteceu 6 dias depois tem relação com aquilo que foi dito 6 dias antes. Aquela promessa de Jesus que alguns ali não iriam morrer antes de ver a manifestação do reino em poder, vai ser cumprida agora 6 dias depois. Para isso, este alguns ali, aqui nós sabemos que é Pedro, Tiago e João. Eu já disse isso em alguma mensagem aqui, porque esse trio já apareceu, nós não sabemos exatamente o porquê, os 3 sempre aparecem, mas são aqueles 3 escolhidos para meio que servir como líderes ali, né, mais próximos de Cristo. Aqueles que ele investia mais tempo juntos, que revelava algo a mais para eles, mas que ao mesmo tempo esperava deles um pouco mais. Por exemplo, na transfiguração, no Getsemane, ele esperava que eles fossem vigiar e orar com ele. Aquele que é dado muita responsabilidade, se espera mais dele também. Mas chegam lá no Getsemane, eles estão dormindo. Mas esses 3 estão próximos de Cristo. Tiago vai morrer cedo, é o primeiro discípulo a morrer no livro de Atos, decapitado ali por Herodes. Pedro, a gente sabe a importância, a proeminência que teve. João, o irmão do Tiago, vai ser o último a morrer. Ver todos os seus amigos, companheiros, discípulos mortos. E ele está agora sozinho na ilha de Patmos. E morre de velhice já. E eu não sei o que é pior, morrer primeiro ou morrer por último. Eu não lembro o nome do filme, talvez alguns lembram. Mas eu lembro que um dia eu vi um filme que, se eu não me engano, é com o Tom Hanks. E consequentemente o filme é bom, né? Que eu acho que é com ele. Que ele de alguma maneira ele ganha uma capacidade de viver mais. E ele está passando um tempo ali com alguém. Acho que é a espera de um milagre, se não me engano. Enfim, eu não lembro. Mas ele vive demais. E aí alguém chega para ele e fala assim, poxa, que bênção que eu vou receber o fato de viver demais. Aí ele fala, você não sabe a maldição que é viver demais. Enterrar todos os seus amigos, enterrar todos os seus parentes, enterrar todo mundo que você gosta e só sobrar você. Então eu não sei se é melhor morrer primeiro ou se é melhor morrer por último. Mas esse foi o destino dos irmãos Tiago e João. Um morreu primeiro e o outro morreu por último.
E leva eles, então, a um alto monte. Veja que há sempre mudanças geográficas em Marcos. Lembra? Jesus sempre está tirando as pessoas que ele cura do meio da multidão, do povoado, da cidade. Ele está sempre se retirando com essas pessoas. Mas aqui é, de fato, uma das maiores mudanças geográficas que vai ter. Jesus tira essas pessoas e leva agora não para fora, simplesmente de povoado, para longe da multidão, mas num alto monte. E isso é muito relevante em se tratando agora do que vai acontecer. Porque como todo bom judeu, e como os pentecostais gostam hoje, né? Quando você sobe no monte, alguma coisa vai acontecer. Algo vai acontecer ali no monte. Porque no Antigo Testamento, Deus se revelava num monte. É num monte que Deus se revelou para Moisés, é num monte que Deus se revelou para Elias, é num monte que foi dado as tábuas da lei, é num monte que essas coisas acontecem, é num monte que é construído o templo, é num monte que é construído, enfim, é sempre nesses lugares altos. E mais uma vez aqui, Jesus sobe num monte, ou seja, algo vai acontecer ali. Todo judeu ficava numa expectativa quando subia-se no monte. A ideia de que Deus agora vai se revelar. Aliás, não é à toa, a gente sabe aqui, quem aparece na transfiguração é justamente Moisés e Elias. E nós vamos ver o porquê disso. Nesse monte, o texto diz que ele foi transfigurado diante deles. A palavra usada aqui é a palavra que a gente conhece muito, a palavra de metamorfose. Jesus teve uma mudança na sua morfê, que significa imagem, que significa forma, que significa aspecto. Algo no seu ser transformou, mudou. E Marcos vai dar um detalhe, aliás, é o único desses evangelistas que dá um detalhe um detalhe detalhista. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-la. Pode vir comercial da Omo, pode vir comercial, sabe, desses tira-mancha, pode vir o pessoal que lava roupa no rio, pode pegar as melhores máquinas, pode pegar o branco mais branco. Ninguém chega num branco como esse. Pra gente, isso não faz muito sentido. Porque pra gente, branco é branco. Branco é branco. Agora, converse com alguém que vive na neve, em que só vê branco o ano inteiro. Acredite ou não, um homem pode dar mais de 30 classificações de tons de branco. Não estou brincando. Uma vez eu li a respeito sobre isso, e quem vive na neve começa a aprender a diferenciar tons de branco. Pra gente, branco é branco, né? Vai pintar sua casa e fala, você prefere gelo ou branco? Você olha e fala assim, qual a diferença dos dois? Você olha assim, parece igual, né? Mas não é igual. Agora, você pode diferenciar mais de 30. Marcos está dizendo assim, ó, não há um branco como este branco aqui. Lembra que, de fato, eles viviam em regiões que nevava bastante no inverno. Então não há um branco como esse. Ou seja, as roupas de Jesus, nessa transformação, passou-se por isso. As vestes dele se tornaram brancas, de um resplandecente tão grande, aquele branco que chega até quase doer os olhos. Isso foi essa transformação dele. Versículo 4, e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Aqui a gente tem que fazer um parênteses para explicar, então, a presença aqui dessas duas personagens do Antigo Testamento. Muitos acreditam que foi meio que escolhido aleatório, tipo, duas personagens importantes do Antigo Testamento que aparecem para conversar com Jesus Cristo. Mas eu imagino que não. Eu imagino que há algo de relevante na presença desses dois aqui. Em primeiro lugar, um fato interessante para a gente é que os discípulos lembraram e Marcos, por meio de Pedro, que estava presente aqui, lembra que Pedro estava presente, e Pedro ajuda Marcos a escrever o seu evangelho, reconheceu Elias e Moisés. Isso é algo interessante para a gente, porque esses dois já tinham morrido há muito tempo. Mas quando eles reaparecem, Pedro, que nunca tinha visto os dois na vida,
uma distância cronológica enorme entre eles. Aliás, nem Elias e Moisés tinham se conhecido em vida. Pedro os reconhece. Você já pensou que você vai chegar no céu e vai falar assim, olha Paulo ali. Ele fala, mas como você sabe que é Paulo? Ele fala, não sei, mas eu sei que eu sei. Aquele é Paulo. Aquele é Tomé. Como você sabe? Não sei, mas eu sei que eu sei. Há um reconhecimento dessas pessoas. Você não vai chegar um monte de gente de barba comprida lá no céu e você vai perguntar assim, né? Quem é você? Qual dos personagens é você do Antigo Testamento? E você quem que é? De certa maneira, vai ver aquele reconhecimento, porque somos uma grande família. Você vai reconhecer, relembrar, reencontrar familiares que você nunca viu na vida, que morreram há 3.000 anos, como esses daqui, né? A gente já quase 5.000 anos, 4.000 anos deles, e nós vamos, de certa forma, reconhecer. E Pedro reconheceu eles, disse assim, poxa, é Elias e Moisés aqui. Sem ter foto deles, sem ter representação deles, sem nunca ter visto a imagem deles. Há um reconhecimento desses dois. Segundo lugar, a segunda coisa interessante é que, óbvio, que eles aparecem diferentes do que eram no Antigo Testamento, porque eles estão aqui numa manifestação de Cristo transfigurado, num vislumbre de poder, mas eles são reconhecíveis. Você não vai, alguns gostariam disso, né? Mas mudar completamente no céu. A gente vai continuar sendo nós mesmos. Claro que com um corpo transformado, mas ainda assim como eu mesmo. Vai chegar e vai olhar para o Rafael e vai ver, é o Rafael mesmo, não tenho dúvida disso. É o Rafael ali. Mas graças a Deus que sem as imperfeições, com o corpo glorificado. Mas há um reconhecimento, de fato, deles aqui. Agora, por que então Elias e Moisés? Bom, em primeiro lugar, porque foi justamente para essas duas pessoas que Deus se revelou num monte lá no Antigo Testamento. Primeiramente para Moisés, curiosamente o autor aqui, Marcos, inverte a ordem. Mas primeiramente para Moisés, na revelação das tábuas, ele sobe no monte, passa um tempo ali na presença de Deus. E Deus se revela para Moisés sempre em juízo. Tá? Em juízo porque ele está assim punindo o povo por causa da rebeldia. William disse aqui, né? Moisés desce do monte. Aliás, eles vão descer do monte. Isso também é importante, esse paralelo que vai acontecer quando eles descem do monte, assim como quando Moisés desceu do monte e encontrou algo ali. Eles vão encontrar algo também ali não muito agradável, assim como Moisés desceu e não encontrou algo muito agradável. Mas o povo ali estava obstinado e Deus chega para Moisés e diz assim, ó, vamos fazer um acordo. Vou acabar com esse povo. E por meio de você, eu vou começar um novo povo. E curiosamente, Moisés diz assim: não, o que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito e não conseguiu sustentar no deserto. O seu nome vai ser difamado. E Deus, curiosamente, diga: é verdade. Então eu não vou destruir o povo. Mas veja que a revelação de Moisés é uma revelação de juízo. Por outro lado, quando Elias sobe no monte, primeiro que ele não foi chamado. Ele que decide subir no monte. Segundo, que ele esperava juízo realmente. A gente lê na história de Elias, Elias de fato achava que só ele tinha ficado, que ninguém mais adorava a Deus, que ele era o único que tinha ficado, e na sua autocomiseração e no seu orgulho de achar que era o único, queria de fato o juízo. Se Deus tivesse feito essa proposta para Elias, provavelmente ele ia dizer, é isso mesmo, Deus, acaba com todo mundo. Mas quando Deus vai se revelar para Elias, começa um monte de manifestação, lembra? Passa um vento forte que derruba pedra, depois passa um fogo, passa um terremoto, né? Aquele negócio assim, é o juízo vindo, é aquilo lá. E o texto diz assim, ó, e Deus não estava no terremoto. Não era essa a manifestação de Deus. E Deus não estava no fogo. Não é essa a manifestação de Deus. E Deus não estava no vento. Não é essa. E aí passou uma brisa suave. Bem suave. E aí o texto diz, é aí que Deus está. Deus está mostrando para Elias, Elias, para com isso. Não vou destruir o povo. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Há um remanescente aí fiel. Você não está sozinho. Larga dessa sua autocomiseração. Larga desse seu orgulho.
tem mais gente que não dobrou o joelho para Baal. É uma manifestação de misericórdia, de graça. Com Moisés, Deus queria exterminar o povo e não extermina, por meio de Moisés. Com Elias, Elias queria que Deus exterminasse o povo e Deus não extermina, mostrando a sua graça e a sua misericórdia. O que me parece aqui é que, de fato, Jesus vem fazer essas duas coisas. Ele vem exercer juízo, mas vem também exercer misericórdia. Ele vem julgar e ele vem mostrar a sua graça. Então, a presença desses dois aqui lembra os judeus que estavam aqui, esses três, das manifestações lá do Antigo Testamento de Deus. Ao mesmo tempo que Elias e Moisés são uma espécie de usados como figura de linguagem entre o povo judeu, como uma referência à lei e os profetas. Elias era quando falava assim, os profetas, podia falar Elias. E quando falava da lei, falava assim, Moisés. Lembra quando Jesus, Abraão, né, fala para o jovem rico, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Então, assim, eles têm ali os profetas, têm a lei, que na verdade era um resumo de toda a revelação do Antigo Testamento. Ou seja, diante deles aqui estava a revelação do Antigo Testamento, mas agora mostrando que Jesus vem, logo logo a gente vai ver o que acontece também, ser uma revelação. E quando essas pessoas somem, o que sobra é a ele ouvir. Isso é relevante por causa daquela expectativa que os discípulos tinham em relação ao Antigo Testamento e como Jesus Cristo agora vai dar um toque temporal nessas pessoas que eles não estavam querendo ouvir. Quando Jesus fala para eles que ia morrer, eles falam assim, longe do Senhor de morrer, que é isso, o Senhor vai morrer? E aí Deus vem e fala assim, ouçam o que ele está dizendo. É por isso que aparece Elias e Moisés aqui e conversavam com Jesus. Marcos não detalha a conversa, se você quiser ler lá Mateus, Lucas, dão mais detalhes sobre o que eles conversavam. Marcos não se preocupa com isso, mas eu fico imaginando, né? Você imagina que privilégio. Você lá no monte, sem saber o que vai acontecer, Jesus te chama para subir no monte, e do nada, além de Jesus ser glorificado, aparece Moisés e Elias e eles começam a conversar. O que você faz numa hora dessa? Pega a pipoca e só ouve a conversa. Poxa, você imagina um diálogo desse? Uma vez eu estava no seminário, eu lembro dessa cena até hoje. Muitas vezes nós tínhamos o privilégio de receber grandes pregadores lá no seminário. Os professores tinham amizade com muitos deles, muitos passavam por lá. E, obviamente, na hora das refeições, estes professores sentavam juntos ali para trocar ideias, relembrar muitos tempos. E eu lembro que numa dessas idas, eu não lembro exatamente, mas um pregador bem famoso apareceu lá no seminário, não lembro qual deles foi. E estava na mesa do almoço, ele junto com o Carlos Oswaldo, sentaram junto para conversar ali. E eu lembro até hoje, tinha um aluno da turma da Aline, meio sem noção, daqueles que não tem muito desconfiômetro, sabe, das coisas assim. E eu lembro que ele chegou com seu prato, com sua bandeja, pôs exatamente na mesma mesa e ficou olhando os dois assim, conversando e comendo a sua refeição. E a gente olhando e falou assim, no fundo todo mundo queria estar lá, mas ninguém tem coragem de fazer isso que ele fez, né? Pelo menos ele ficou quieto ali. Porque se Pedro tivesse ali, Pedro não ia conseguir ficar quieto. E aquele não conseguiu também. Poxa, Jesus e Moisés e Elias estão conversando. Ouço o que eles estão conversando. Mas Pedro está lá. Versículo 5 diz, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam, veja o plural aí, não é só ele, estavam apavorados. A ideia aqui de apavorado é uma ênfase numa palavra de temor no grego. Então é assim, eles estavam com muito temor, muito pavor, eles estavam pasmos com toda aquela situação. E tem gente que não consegue ficar quieto em situações como essa. Ele tem que falar algo mesmo não sabendo o que falar naquele momento. A mesma coisa de alguém que está no elevador e não consegue ficar quieto. Mesmo que não tenha nada para falar, ele
vai falar algo que te constrange a falar algo também, que não tem muito assunto, porque é um andar, você saiu, mas tem que falar alguma coisa. Pedro é desses, ele não consegue ficar quieto. E mesmo com medo, mesmo sem saber o que falar, ele fala assim: façamos 3 tendas. Agora, antes que você prematuramente julgue, Pedro diz assim: que besteira que ele falou. Não, Pedro era um judeu que conhecia o Antigo Testamento. Ele não estava falando nada totalmente aleatório, do tipo assim, poxa, vamos fazer uma barraquinha aqui para a gente ficar aqui. Não, Pedro conhecia Zacarias 14. Abram suas Bíblias em Zacarias 14. Um dos últimos último capítulo de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, umas páginas para trás aí. Eu vou dar uma lida em uns versículos para contextualizar o que o texto está dizendo, e depois a gente vai para o versículo importante aqui, do qual Pedro conhecia muito bem como um bom judeu. E a gente é doido para julgar Pedro e dizer assim: ei, Pedro, hein? Que bola fora. Mas a bola fora não foi o conteúdo de fato que ele falou. Foi o momento em que ele disse isso, ou o momento que ele achava que isso estava sendo cumprido. Textos assim, a partir do versículo 1. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos anjos. Lembra que foi exatamente isso que Jesus falou no versículo 1 do capítulo 9. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Enfim, e a descrição continua, e obviamente que a gente já lembra da descrição de Apocalipse, da Nova Jerusalém, de toda esta manifestação do reino de Deus escatológico. Então, quando Pedro vê tudo aquilo lá, ele pensa: chegou o momento que a gente tanto aguardava. Olha o Cristo vitorioso ali. Olha a manifestação do reino em poder. E aí ele conhecia o versículo 16 de Zacarias 14 também, que diz assim: então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Veja, há uma profecia em Zacarias dizendo que lá no fim dos tempos, quando chegar o dia do Senhor, haverá a realização da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas. Eu não vou dar um panorama de tudo que isso significa no Antigo Testamento, de como essa festa era celebrada, mas é isso que Pedro está dizendo aqui. Quando ele diz, façamos 3 tendas, Pedro está dizendo, chegou o reino de Deus em poder. E se chegou o reino de Deus, o que a profecia diz? Que nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Então vamos fazer 3 tendas, porque chegou o momento da celebração dessa festa. O reino de Deus veio, acabou para o Império Romano. Agora é só vitória. Essa é a expectativa do judeu. Só que mais uma vez, Jesus vai dizer para Pedro: calma, aqui é só um vislumbre. Aqui é só um gostinho na sua boca, Pedro. Esse momento vai durar muito rápido na vida deles. Ainda tem sofrimento pela frente, ainda tem perseguição, ainda tem mais de 2000 anos. Mas um dia isso vai se concretizar. Veja que o erro de Pedro aqui, de fato, não foi chutar uma bola muito fora.
Foi chutar a bola antes do tempo. Foi achar que, como pode o reino vir em poder se Jesus acabou de dizer que ele vai morrer e ressuscitar? Pedro, não é agora. O reino em poder é uma etapa posterior. Agora é um início de sofrimento. Lembra das profecias, das parábolas, né, sobre o reino que nós vimos? É aquele reino pequenininho, que ninguém dá nada para ele, que parece que não vai vingar. Mas ele cresce. Quando você chega lá no fim, é um reino vitorioso de fato. Mas calma, Pedro. Não vamos antecipar as coisas. Mas o que isso está mostrando, então, para a gente? É aquele gostinho nos discípulos para justamente incentivá-los a passar por todo o sofrimento que eles iam passar nesta vida. Versículo 7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado. Ouçam-no. Mais uma vez, a nuvem é um sinal da manifestação de Deus no Antigo Testamento. E assim como no batismo de Jesus, esta voz que vem de Deus Pai diz: Este é o meu filho amado. Mas ali essa frase se encerra desta maneira. No batismo diz: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora, este é o meu filho amado, ouçam-no. Deem atenção a ele. E logo depois disso, depois que eu vou voltar, mas logo depois disso, o versículo 8 diz: repentinamente, ou aquele termo que Marcos gosta de usar, imediatamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O que isso significa? Significa que os discípulos estavam com uma expectativa vinda da lei e dos profetas, que dizia de fato: o Messias vai vir com poder, vai reinar, vai restaurar todas as coisas. Vocês viram lá em Zacarias 14, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e ele vai reinar sobre toda a terra, e nós estamos aqui no monte, e ele está transfigurado diante de nós, e eles estão com essa expectativa, mas quando eles olham, o Antigo Testamento desaparece. Não há mais Elias e Moisés ali. Só há Jesus Cristo. E a voz do céu dizendo: atente-se para o que ele está dizendo. Obviamente, isso tem duas aplicações para nós. A aplicação mais imediata do texto aqui é o fato de que Pedro não estava ouvindo o que Jesus disse no parágrafo anterior que o Mateus pregou. Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou morrer e ressuscitar. E Pedro: não, eu não vou deixar o senhor fazer isso, não. Ao ponto de Jesus dizer: arreda-te, Satanás. Você não conjectura as coisas de Deus, mas apenas as dos homens. E Deus está dizendo: Pedro, para de meter o rabo entre as pernas e ouça o que Jesus está dizendo. A ele você deve ouvir. Mas, obviamente, há uma aplicação mais ampla e mais genérica sobre isso. É o fato de que, no fim das contas, o que importa mesmo, a última palavra é a palavra de revelação de Deus. Quando diz a ele ouvir, o que Deus está dizendo é: Jesus Cristo é a revelação última de Deus. E desta maneira, uma profecia se cumpre do Antigo Testamento, que era a expectativa que os discípulos tinham desde lá de Deuteronômio capítulo 18. Quando o povo está em tanto pecado e Moisés, sem saber o que fazer diante daquele pecado do povo, Deuteronômio 18 fala assim, ó: eu vou levantar um profeta semelhante a Moisés, e ele vai restaurar o povo. A ele ouvir, este é o profeta, este é o que vem trazer restauração. Ouçam esse que vos fala agora. É por isso que os outros somem e eles não veem mais ninguém, a não ser Jesus Cristo. A partir do versículo 9, então, agora eles estão descendo do monte. Na próxima mensagem eles já estão lá embaixo, onde o bicho está pegando lá. Mas aqui eles estão descendo do monte. E essa descida do monte é significativa nesta correção temporal da expectativa dos discípulos. E acontece um daqueles diálogos que parece que a gente está vendo uma conversa de doido. Aqueles diálogos que parecem não fazer sentido, mas que quando a gente entende faz todo sentido. Versículo 9 diz: enquanto desciam do monte,
Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram um assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Veja que é a primeira vez aqui que há uma perspectiva de tempo deste segredo. Até então, Marcos registra que Jesus sempre diz para as pessoas: não conte sobre isso quando entrar no povoado, não fale para ninguém disso que aconteceu com você. Mas aqui ele é mais específico com os discípulos, dizendo: não fale isso para ninguém até que o Cristo seja ressurreto dentre os mortos. Veja, ele falou sobre a ressurreição na mensagem anterior, aí há a transfiguração e ele está mais uma vez falando sobre a ressurreição. E Marcos gosta de fazer isso. Tá? Ele fala de um tema, ressurreição, a transfiguração, e ele volta a falar da ressurreição para linkar todas estas coisas. Tá? Os teólogos chamam isso de sanduíche marcano. É tipo dois pães e o recheio, sabe? E ele faz muito isso no seu evangelho. Então ele falou: eu vou morrer e ressuscitar. E aí ele transfigura, dando um vislumbre do reino de Deus em poder, para depois mais uma vez dizer: não fale até isso, até a ressurreição. Aí os discípulos, depois de uma cena como essa da transfiguração, a dúvida deles é: o que é essa ressurreição? Veja, a dúvida não é a transfiguração, Moisés e Elias aparecendo, a voz do céu, a nuvem, todo aquele espetáculo que eles viram. A dúvida é: o que ele quis dizer com ressurreição? Pode parecer estranho para a gente, que tem toda a revelação, mas dentro do judaísmo daquela época, de todas as propostas que os grupos tinham, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os herodianos, enfim, todos os grupos judaicos ali, a menos famosa era a ressurreição. Havia outras crenças ali entre os judeus, mas a que menos dava ibope era a ressurreição. De fato, que não era a proposta mais aceita dentro do judaísmo. Então não era um assunto como nós ouvimos hoje, ressurreição. Tudo bem, eu já sei que a Bíblia fala sobre ressurreição, Cristo ressuscitou, eu vou ressuscitar. Essa não era aquela realidade mesmo dos judeus. Por isso, quando Jesus diz, né, eu vou ressuscitar dos mortos, eles falam assim: o que significa ressuscitar dos mortos? Então, para a gente, é uma dúvida assim: poxa, que dúvida boba, né? Pergunta de adolescente, de aluno de quinta série, assim, né? Poxa, que dúvida bobinha, né? Mas para eles não era a realidade deles, de fato, né? Só que daí, quando eles vão perguntar para Jesus, no versículo 11, e lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Entendeu? Eles tinham dúvidas sobre a ressurreição. Então, o que eles fazem? Vamos tirar a dúvida com Jesus. O que você esperava? Você esperava uma pergunta do tipo, né? O que o Senhor quer dizer com ressuscitar dos mortos? Não é uma pergunta que você esperava? A dúvida era, o que ele está falando sobre ressurreição? Aí quando eles vão tirar a dúvida, ele fala assim: por que os mestres da lei, os intérpretes da lei, eles dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Qual a relação de uma coisa com a outra? Qual a relação de não saber sobre a ressurreição e de que Elias venha primeiro? Veja que, mais uma vez, a perspectiva deles estava errada. Quando Jesus diz ressurreição, ressuscitar dos mortos, significa, eu vou morrer e ressuscitar. Agora, lá em Malaquias, né, no próximo livro depois de Zacarias, lá no Antigo Testamento, nos últimos versículos de Malaquias, o texto encerra dizendo que Elias ia vir antes do grande dia do Senhor. Elias ia aparecer pré-anunciando o grande dia do Senhor. Se essa era a expectativa deles, se a expectativa deles era pelo reino, de fato, eles estavam dizendo: poxa, assim, a gente teve um vislumbre, mas o Senhor está dizendo que vai morrer e ressuscitar. Então quer dizer que aquela história de Elias vir e o reino vir, então tudo isso é conversa? Tudo isso não vai acontecer? Se o Senhor vai morrer, cadê o rei vitorioso que a gente esperava? Veja que a pergunta que eles fazem
assim, está embutida nela o conceito de ressurreição, ou a dúvida que eles tinham de ressurreição, o questionamento que eles tinham a respeito da ressurreição e, consequente, da morte. O que eles estão dizendo é, pô, se o senhor vai morrer, então por que os mestres da lei dizem que Elias vem antes do dia do Senhor, que vem restaurar todas as coisas? Por que está falando isso? Porque está falando de morte. Morrer, a gente vê a gente morrendo todo dia. Qual a diferença, então, para nós? Por que esse Messias é diferente? Por que esse mestre é diferente dos outros aqui? O que há de diferente nele, se o que nos aguarda é morte, é sofrimento? E é isso que Jesus vai responder para eles. Jesus responde assim: de fato, é uma das poucas vezes que Jesus concorda com os mestres da lei. Essa interpretação dele estava correta. Mas ainda assim, parcialmente correta, porque era a expectativa do judeu. A expectativa do judeu era só um Messias vitorioso, não um Messias sofredor. E Jesus diz assim: prestem bem atenção nessa resposta, que ela é importante para a nossa compreensão da escatologia. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Jesus está concordando com os mestres da lei, dizendo: é certo, porque Malaquias fala isso. Malaquias fala que antes do grande dia do Senhor, Elias vem. É certo, Elias vai aparecer. Nesta primeira resposta, Jesus está dizendo: Elias virá e restaurará todas as coisas. Ou sim, iniciará a restauração de todas as coisas. Ele vai vir pré-anunciando a restauração de todas as coisas. Nessa primeira resposta. Mas calma que vai ter uma segunda resposta. Depois a gente vai amarrar tudo isso, porque parece que as respostas não fazem muito sentido juntas. Só que daí Jesus devolve com uma pergunta. Ele diz: então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Veja, Jesus sabia qual é a relação da pergunta dos discípulos sobre a profecia de Elias e a ressurreição. E Jesus está devolvendo isso. De fato, o texto fala que Elias vai vir e restaurar todas as coisas. Então por que eu tenho que morrer? Jesus está devolvendo a pergunta para eles, dizendo: e aí? Resolvam este problema. As coisas vão ser restauradas. O reino vem em poder. Mas eu tenho que morrer. Por que então as duas coisas estão escritas? E aí o versículo 13 diz: mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Aí a gente fala: não, espera, agora para, né? Elias virá ou Elias já veio? Elias vem ou Elias já veio? Decida-se. Veja que a grande lição deste texto é mostrar que há duas verdades ensinadas no Antigo Testamento e que nós não podemos optar por uma delas. O Messias vem primeiro para sofrer e depois ele vem para reinar. E a vinda do Messias para sofrer é pré-anunciada por Elias, na figura de João Batista. Lembra? João Batista é aquele que cumpre essa profecia da vinda de Elias. Mas o que o texto de Malaquias diz ali não é sobre a vinda de João Batista. É sobre esta segunda vinda do Messias, lá no dia do Senhor, em poder, e fala que Elias pré-anunciará esta vinda. Por isso que Jesus diz, se ele veio na figura de João Batista, lógico que ele não vai aparecer aqui e ressuscitar dos mortos. Ele vem num outro que vai pré-anunciar esta vinda. Mas o que ele está dizendo é: Elias veio e o Messias apareceu. Elias vai vir e o Messias vai aparecer novamente. Por isso que Elias já veio e Elias ainda vem. Na figura de João Batista e na figura de a gente não sabe quem. Mais para frente, cumprindo a profecia de Malaquias. O que Jesus está mostrando é: não opte por uma dessas duas coisas. Quando a gente olha para o cristianismo hoje em dia, há uma tendência do cristão optar por uma dessas duas coisas. Existem aqueles crentes que parece que quando você fala de vitória no cristianismo, ele já dá aquele passo para trás e diz assim: não, isso é coisa de pentecostal, de vitória. E parece que só há sofrimento na vida dele. E parece que ser cristão é andar de cabeça baixa, derrotado, e falar: eu não sirvo para nada, aquela autocomiseração. E esquecendo que ele adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que venceu Satanás, aquele que venceu o mundo, aquele que nos leva mesmo em triunfo.
e aquele que um dia virá para restaurar todas as coisas, e nós reinaremos com ele para todo sempre. Então, assim, calma, não se dê por derrotado, só tenha paciência, que esse dia vai chegar. Mas, por outro lado, tem aqueles cristãos que falam assim, né? Eu não aceito a derrota, eu não aceito o sofrimento na minha vida, eu não aceito a doença, eu não aceito. Você não aceita, você não tem que escolher. Essas coisas vão acontecer, você não está no poder de decidir essas coisas. O cristianismo tem esses dois aspectos, tem um aspecto de sofrimento e um aspecto de vitória. Quando Paulo vai escrever lá em Filipenses capítulo 3, ele fala assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Eu quero um cristianismo integral. Eu quero um cristianismo que fale de vitórias e sofrimento, porque isso é o cristianismo. Mas tudo há seu tempo. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: talvez agora seja um momento de sofrer. E a gente sabe que eles sofreram bastante. Interessante é que eles aprenderam isso no livro de Atos, como nós devemos aprender isso. A prova disso é que quando eles são presos, eles ficam felizes, alegres, por serem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Veja que mudança. Aquele Pedro que não queria que Cristo passasse pela morte, agora é um Pedro que está feliz quando sofre por fazer o bem, como ele vai escrever na sua carta. Tiago, né? Escreve isso na sua carta. Quando ele sofre por causa de Cristo, e não por fazer o mal, mas por fazer o bem, por causa de Cristo, por causa do cristianismo. Ele fica alegre com isso, de fato. Veja a mudança de mentalidade. Ele aprendeu, de fato, essa lição, na expectativa de que um dia essa vitória chega e o reino vem. Sofrimento, como ficar uma semana sem comer e trabalhar um ano sem receber nada, é uma daquelas coisas que, se um dia eu te convidar, você quer ir lá sofrer comigo? Talvez você fale, não. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém quer sofrer. Aquele que busca o sofrimento é masoquista e tem alguma coisa errada. Eu gosto de sofrer, eu gosto de passar, eu gosto dessas coisas. Não, ninguém gosta disso. A gente tem um senso natural de bem-estar, de querer de fato isso. Mas quando a Bíblia vem e diz: sofra pelo meu nome, porque lá na frente você tem a sua recompensa. Não se envergonhe de Cristo aqui na terra e sofra as consequências por ser um cristão. E tenha paciência, porque o meu Pai não envergonhará de você quando chegar lá na glória. A gente talvez olhe o sofrimento de uma outra perspectiva. Assim como a gente mudaria ficar 5 dias sem comer, ou trabalhar um ano de graça, diante da recompensa que nos espera, esse texto está dando aquela palhinha para os discípulos, está dando aquele vislumbre de poder, para que eles tenham aquela consciência, sim, de dizer: talvez valha a pena sofrer de fato. Talvez não seja um sacrifício assim tão grande, tão inacessível assim. Talvez seja algo até que a gente vai se alegrar um dia, porque a recompensa que vem vale a pena. E eu espero que isso também mude a nossa perspectiva diante do sofrimento pelo fato de nós sermos cristãos. Há momentos de vitória, há momentos de alegria no cristianismo e graças a Deus por isso. Ontem foi uma delas, um momento de festa, de alegria de fato. Mas talvez amanhã não é isso que você vai encontrar no seu trabalho. Não é isso que você vai encontrar na sua faculdade. Talvez não é isso nem que você vai encontrar na sua família. Talvez sejam ambientes que quando você fala que é cristão, as pessoas ridicularizam isso. As pessoas te menosprezam. As pessoas acham que você não pensa. As pessoas acham que você é imbecil por ter uma religião em pleno século XXI, acreditar na existência de Deus. As pessoas acham isso. Que um homem moderno, racional, não precisa de Deus. Talvez é isso que te espera numa segunda-feira. Como a gente vai encarar estes momentos de sofrimento? Espero que a gente encare como os discípulos, aprendendo esta lição. Calma. Atente-se para a recompensa que vem lá na frente. Um dia Cristo vai voltar com poder. E aquele gostinho que eles tiveram vai se concretizar. E nós estaremos diante do Rei de toda a terra.
Amém, irmãos. Que Ele nos abençoe nisso.